creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture, symphony, storms in... Links do meu canal secundário Unterwolf e Ant10 junto de mais algumas informações na descrição do vídeo junto da minha chave Pix para quem quiser dar uma força aqui para o canal. Se inscrevam e deixem o like para ajudar na divulgação. Bom, tendo dito isso, vamos para a teoria. POV. Terceira pessoa local neutro, Terras Vermelhas, Alto Egito. Momentos após a partida de Jasmine. A Jasmine pousa próxima de Tavr, que estava caído nas areias do deserto. Tavr ainda estava perplexo com tal poder demonstrado. Faíscas de raios azuis ainda circulavam por seu corpo, seu couro enrijecido e ainda com leves espasmos devido à eletricidade percorrendo suas veias e sistema nervoso. Ver tal cena arrancou um largo sorriso sombrio de zombaria de Jasmine, para ela que até o momento apenas usou seu poder para ajudar em tarefas particularmente simples, como providenciar chuvas e tempestades na área residencial do planeta Zero. E aqui no verso de Deuses do Egito, ela tem usado seu poder para providenciar chuvas na vila, tanto para fornecimento de água potável quanto para tornar o solo fértil para o cultivo. Então, para Jasmine, esse momento de poder se soltar e usufruir de seus reais poderes para esmagar uma barata como Tavr era uma oportunidade extremamente convidativa para ela. A ideia de poder esmagar os outros com seu poder absoluto a seduziu completamente. Tavr começou a se recuperar e se levantar. Seu rosto não estava nada contente com Jasmine. Ele bufou demonstrando sua fúria com os seus olhos negros cheios de uma chama ardente de irã pura. Assim como uma besta enfurecida, Tavr estava até mesmo começando a salivar de raiva. Ver essa cena apenas tirou mais sorriso de escárnio de Jasmine, que o olhou de cabeça erguida, olhando de cima com olhos como se estivesse vendo um animal simplório e insignificante. Para Jasmine, o Tavr não era nada além de um brinquedinho no qual ela poderia quebrar como quisesse. Jasmine não perde tempo e já dispara novamente seus raios azuis em cima do Tavr, que também não perde tempo e ergue sua mão fazendo uma barreira mágica transparente com um leve brilho amarelo opaco nas bordas, enquanto partículas de mesma cor se desprendem das bordas. Essa barreira é forte o suficiente para resistir aos raios de Jasmine. Como um general do exército de Set, não é de se admirar que Tavr tenha alguns truques em sua manga, ainda mais coisas simples, como a criação de uma barreira. Logo Tavr pisa fundo no chão, batendo seu casco com força no solo, fazendo pedregulhos pontiagudos surgirem indo na direção de Jasmine. Vendo isso, Jasmine só pula e começa a levitar, ficando fora do alcance dos rochedos pontiagudos. Com um leve movimento, Jasmine fez um forte tornado surgir. A areia e os rochedos foram rapidamente sugados pelo tornado. Tavr conseguiu se segurar no chão com sua espada Khopesh e usando uma magia para aumentar seu peso, mas de nada serviu. O poder de sucção do tornado ainda acabou sugando o Tavr, que se bateu com os rochedos. A cada pancada ele soltava um bufo cheio de raiva e ódio, enquanto a Jasmine se divertia vendo um minotauro negro irritado enquanto batia nos rochedos como de fosse uma bolinha de ping-ball, seus lábios drasticamente curvados em um largo sorriso, mostrando dentes brancos como a neve. Até suas presas pareciam brilhar em meio ao tornado no deserto. Jasmine então continuou seu ataque, gerando nuvens carregadas, disparando raios em meio ao grande tornado. Em meio ao tornado era possível ver algumas substâncias douradas brilhando em meio aos ventos rodopiantes do grande tornado, enquanto o corpo de Tavr apresentava diversas feridas profundas e queimaduras intensas. Mesmo seu couro espesso e duro não foi capaz de mostrar muita resistência diante dos inúmeros rochedos e raios em meio ao tornado. Jasmine desfez o tornado e as nuvens carregadas, deixando Tavr cair do céu junto aos rochedos. Quando Tavr finalmente encontra o chão, uma onda de choque se forma, lançando areias e alguns rochedos para todos os lados. Havia uma cratera cheia do líquido dourado que corria nas veias de Tavr. Agora esse líquido estava formando uma grande poça em meio às areias. No meio dessa poça estava Tavr cheio de feridas, cuspindo sangue dourado enquanto lutava para se colocar de
de pé usando a sua espada Kopesh como apoio para se manter de pé. Levitando um pouco acima, Jasmine olhava para o Minotauro negro abatido abaixo em um estado deplorável. Um leve sorriso havia se formado em seu belo rosto. Sua face agora era de uma genuína kitsune sádica, mas ao mesmo tempo ela era como uma divindade bela e sedutora. Seus olhos esmeraldas brilhantes eram como joias esbeltas que brilhavam em meio à escuridão à sua volta. Jasmine então convocou uma tempestade de neve no local. A tempestade rapidamente começou a congelar a areia em volta. Os flocos de neve caindo junto a uma forte ventania gélida. Tavr, que ainda estava enfurecido, agora liberava uma breve névoa toda vez que bufava. Uma fina camada de gelo começou a se formar ao seu redor. Tavr bate no chão, fazendo diversos rochedos surgirem ao seu redor para se proteger da forte ventania fria. Tavr também havia criado uma barreira mágica à sua volta para se proteger, mas contra tudo que Tavr acreditava, sua barreira mágica se desfaz. Sua proteção de rochedos é destruída por uma mão com garras afiadas que agarram Tavr pelo pescoço e o levanta. Tavr não pode deixar de se impressionar com a força exercida por uma única mão. Instintivamente Tavr agarrou a mão tentando esmagar o braço que o segurava, ou ao menos forçar sua libertação, mas em resposta Jasmine apenas apertou com ainda mais força, fazendo Tavr soltar uns grunhidos. Enquanto lutava para respirar, Tavr tentou atacar com sua espada Kopesh buída em sua energia mágica. Jasmine notou isso e usou o seu cajado para parar seu ataque e perfurar seu braço, fazendo grunhir de dor, e com um único puxão Jasmine arranca o braço esquerdo de Tavr, manchando a areia congelada com sangue dourado do Minotauro negro. Jasmine lançou um olhar com um brilho brincalhão em seus olhos, como um predador que já havia se divertido bastante com sua presa, um leve sorriso zombeteiro em seu rosto. Ela então fala com um leve tom de zombaria: até foi bastante divertido brincar com você, tourinho. Você ainda tem mais algum truque? Ou isso é tudo que um simples deus menor é capaz de fazer? Naturalmente Tavr, ao ouvir isso, se encheu ainda mais de raiva. Embora esteja em um estado tão deplorável, ele ainda assim era um deus menor muito poderoso e que ascendeu ao status de general dos Minotauros Negros a mando do deus Set. Tavr tinha um grande orgulho de seu status e de suas conquistas. Embora fosse apenas um deus menor, estando entre os mais baixos da hierarquia dos deuses, ainda assim ele havia ganhado seu devido lugar e posição. Tavr não era do tipo que poderia ser intimidado por ninguém exceto por Set, mas agora este poderoso guerreiro Minotauro negro estava sendo tratado igual um lixo da mais baixa categoria. O atual estado de Tavr não era diferente de um animal pronto para o abate. Se os soldados do exército de Set o vissem agora, ficariam incrédulos. Quanto a outros deuses com as deusas da guerra gêmeas, Anat e Astarte, elas como amantes da guerra e do conflito certamente iriam rir do pobre Tavr por seu atual estado deplorável. Tavr infelizmente não tinha mais qualquer truque, sendo apenas um deus menor. Suas principais características eram sua força e durabilidade. Sua magia não era muito refinada, apenas truques simples. Jasmine notou isso e suspirou de decepção. Então Jasmine apenas quebrou o pescoço de Tavr com um simples movimento. Ela não se importava que Tavr fosse um deus menor a mando do deus Set. No coração de Jasmine havia uma confiança absoluta em El. Ela nunca duvidou do poder de El, desde que viu El conquistar seu mundo natal com poder absoluto, enfrentar e vencer facilmente os filhos do amanhã. Para Jasmine El era único, somente El importava. Ela nunca duvidou de que El fosse capaz de subjugar facilmente um deus, como os deuses egípcios. Então ela não temia que Set se irritasse, sob a proteção de El. Ela duvidava que Set ousava agir diretamente. Jasmine sabia das vontades de El a respeito das autoridades e das propriedades do sangue dourado, então Jasmine guardou o corpo de Tavr em sua dimensão de bolso, assim como seu cajado. Sem mais nada para fazer ali, Jasmine voou de volta para junto de El. Enquanto Jasmine basicamente massacrava Tavr, El e Set já haviam terminado suas negociações e El apenas aguardou Jasmine para retornar em vila em que estavam estacionados. Jasmine teve um pouco de curiosidade
curiosidade a respeito do assunto em que foi posto na reunião, mas se manteve calada guardando sua curiosidade para si, embora ela tivesse certeza de que El revelaria o assunto. Afinal, como um ser de tamanho poder, mentiras são descartáveis para ele. Ainda assim, Jasmine não ousou questionar como ela havia aceitado ser o pet de El. Ela não acreditava que tinha qualquer direito de questionar El. Ela não era como a Seri. Se Seri estivesse aqui, teria perguntado sem hesitar, com tom animado e despreocupado, mas Jasmine era mais reservada e condescendente, tendo servido como a secretária pessoal de El tanto no universo dos Kaijus do Pacífico e quando foi formado o Planeta Zero. E El trouxe os quase 8 milhões de kryptonianos a Jasmine. Foi a responsável pela administração geral, além do controle meteorológico, tendo tido que cuidar de assuntos políticos e diplomáticos. Jasmine aprendeu a ser bastante pragmática e resiliente. Para ela não havia motivos para questionar. Se El quisesse revelar algo, ele revelaria. Se ele não quisesse revelar, não iria revelar. Voltando para a vila, El questionou Jasmine. Sentindo sua curiosidade escondida, El falou sobre uma certa negociação que ele havia feito com Cosette, trocando 30 frascos de soro de superpotência e uma esfera de luz condensada por alguns pergaminhos de magia e maldições egípcias, como o soro de superpotência e o soro de longevidade. São feitos com base no sangue do próprio El. Ele sempre pôde fazer mais. Então, para El, se desfazer de 30 frascos de soro de superpotência não significa nada, ainda mais pelo fato de que mesmo nesse mundo mitológico os seres ainda dão drasticamente limitados pelas leis deste universo. Mesmo as bestas mágicas, como o Valkatir, só conseguem despertar cerca de 1 ou 2 super habilidades. Então El nunca se preocupou com os seres deste universo. Em compensação, ele acabou adquirindo pergaminhos sobre magia egípcia, o que seria extremamente benéfico para Jasmine, que já havia terminado de formar seu núcleo mágico. POV. El vilarejo no deserto, Terras Vermelhas, Alto Egito. Uma semana depois, eu agora estava em meu laboratório. Durante todo esse tempo, eu fiquei aqui estudando o corpo de Tavr, apenas saindo algumas vezes para um bom banho de sol. Eu estava agora estudando o corpo divino, os efeitos e propriedades do sangue dourado. Apesar de Tavr fosse um Helios deus menor, ainda assim possuía um corpo divino, algo que eu valorizava muito para estudo, e meus estudos se provaram terem resultados satisfatórios. O sangue dourado era de fato uma substância autocondutora de energia mágica, era até mesmo mais eficaz que o cajado de Quintessa. Não apenas isso, mas o sangue dourado carregava uma força vital impressionante, o que explica por que em muitos mitos os deuses são tão resistentes e possuem uma longevidade tão longa. Em teste com o sangue dourado, descobri que poderia amplificar os efeitos do soro de longevidade em dezenas ou até centenas de vezes mais, além de conseguir nutrir muito melhor o solo, tornando mais fértil, e os frutos que são cultivados por este mesmo solo ganham um aspecto mais dourado e com um leve efeito de longevidade. Além disso, suas propriedades mágicas, se unidas aos metais, se tornam um excelente material para a forja de armas, armaduras e ferramentas. Durante esse tempo, Jasmine também começou a praticar as magias egípcias dos pergaminhos fornecidos por Set. Sua proficiência mágica ainda era pouco refinada, mas ainda era decente. Pelo menos serviram para que ela começasse a entender melhor como usar suas novas capacidades. A vila também começou a se desenvolver mais e se tornar mais próspera, com o Valkatir protegendo o redor da vila. Nenhuma besta ousou tentar atacar a vila novamente. Os caçadores continuam fornecendo carne das bestas que caçavam. O líder Akin e o vice-líder Saif eram responsáveis por organizar e registrar tudo isso. Um armazém com sistema de refrigeração foi construído para guardar e conservar a carne estocada. Também houve um grande aumento no número de pessoas despertando super habilidades por meio do soro de superpotência. Um garoto acabou despertando a habilidade de criação e controle de gelo. Outro despertou a habilidade de metamorfose. Outra um certo nível de telepatia. Outra super velocidade. Outro habilidade de cura.
O mais surpreendente foi um jovem de nome Mavli, que tem o sonho de ser um grande guerreiro e ajudar sua aldeia. Acabou por despertar a super habilidade de controle de matéria. Infelizmente ele não é capaz de criar matéria do nada, mas pôde facilmente controlar a matéria já existente a nível molecular. Claro que ele não é capaz de controlar matéria orgânica, mas ainda assim era uma habilidade excepcional e que, graças aos estudos sobre física, química, biologia e matemática que foi implementada por mim, o jovem foi capaz de fazer um grande uso desse poder, principalmente na questão de material para a forja, conseguindo transformar areia em ferro e outros metais valiosos. Ironicamente, uma mulher chamada de Chance, que possui certo conhecimento de forja, acabou despertar a super habilidade de absorção e controle de calor, usando isso para forjar o metal em armas detalhadas e bem forjadas, que foram unidas ao sangue dourado, aumentando suas capacidades e condução de energia mágica. Durante esse meio tempo, a própria Jasmine também decidiu por compartilhar um pouco sobre o que ela conhecia da mitologia kryptoniana. O que acabou por fascinar bastante os pequenos, que se impressionam fácil, mas acabou que até alguns dos adultos também acabaram por ficarem impressionados com alguns dos mitos de Krypton. Esses mitos chegaram até o líder, a quem acabou se fascinando com os mitos kryptonianos e começou a adotar mais esses mitos. O deus Sol Ra, que passou todas as manhãs, começou a notar isso e pareceu um pouco incômodo. Embora ainda não tivesse feito qualquer ação, sua raiva era notável para mim, ainda mais devido ao sol carregado pela barca solar ter aumentado sua temperatura nesta região do deserto. Ao notar isso, eu acabei ficando um pouco incomodado. Era visível que o deus Ra estava começando a se incomodar profundamente com a minha presença aqui e que estava começando a realizar as devidas ações para tentar se livrar do intruso em seu mundo. Não apenas a temperatura aumentou, mas também o número de bestas no deserto também começaram a aumentar gradualmente. Por enquanto não era nada significativo, ainda era um número considerável que ainda era possível lidar. E com Valkyrie e os seus clones, nenhum deles foi capaz de sequer chegar perto de ameaçar os civis na vila. Quanto ao Set, ele agora estava guiando seu exército, que estava marchando rumo à cidade onde iria ocorrer a coroação de Horus como um novo rei do Egito. Para ser mais exato, o novo rei de todas as terras ao redor do rio Nilo. Praticamente todos foram convidados, tanto mortais como deuses. Esse é de fato um evento importante, afinal era um momento em que o deus Osíris iria passar seu trono para seu filho, o deus Horus, que por fim iria fazer os novos votos sob a forma de alcançar a imortalidade no pós-vida. Esse era a primeira vez que tal evento ocorria desde a criação, quando o deus Sol Ra concebeu todos os direitos das terras ao redor do rio Nilo ao deus Osíris e todos os direitos das terras vermelhas ao deus Set. Naturalmente todos estavam ansiosos para esse dia. Horus, querendo ou não, havia feito diversas conquistas, enfrentado diversos monstros e demônios, conquistando seu devido prestígio. Todos estavam ansiosos para os votos de Horus e descobrir como o Deus do Céu vai governar as prósperas terras do Egito ao redor do rio Nilo. É realmente uma pena que no dia de sua coroação Horus vai acabar sendo obrigado a presenciar seu tio Set matar seu pai Osíris e ainda por cima ter seus olhos arrancados. Independente do que quer que minha presença acabou alterando nesse universo, esses eventos provavelmente vão se manter. Mas depois disso, certamente Set, além de seu plano para lidar com Ra, ele também vai ter que fazer algo para tentar lidar comigo. Afinal, ter um ser vindo de outro universo cujo poder é insondável e cujo objetivo é pegar as autoridades divinas dos próprios deuses, incluindo dele, certamente não é uma boa sensação. Set não era idiota, ele certamente entende que se eu quero as autoridades divinas, inevitavelmente eu e ele entraríamos em confronto, e visto os desastres meteorológicos ocasionados por Jasmine em sua luta com Tavr, Set certamente não está muito confiante para vir em uma luta contra mim de frente. Set é um deus trapaceiro que se garante mais na arte da enganação. Mesmo nos mitos egípcios, ele se esgueirou no quarto de Osíris para tirar suas medidas e preparou um sarcófago sob medida, só para desafiar os deuses para ver quem cabia no sarcófago. Quando Osíris entrou no sarcófago, Set o fechou, e quando foram resgatar Osíris preso no sarcófago por garantia, Set o desmembrou e espalhou as partes por todo o Egito. Ainda assim, quando conseguiram reunir quase todas as
as partes de Osíris ainda faltava sua genitália, no qual ninguém sabe o que Sete fez, talvez queimado ou algo assim. Os deuses tiveram que usar uma peça de madeira no lugar para reanimar o corpo falecido de Osíris, para que pudesse ter uma noite com sua irmã/esposa Ísis para dar à luz a Horus. Então não dá para confiar em Sete. Ele não passa de um deus traiçoeiro que tira vantagem de qualquer oportunidade para te esfaquear pela costa. Ele só luta de frente se tiver a quase uma certeza de que é capaz de vencer. Caso contrário, ele vai evitar ao máximo o confronto direto. Mesmo no filme ele era assim. Sete permaneceu indiferente ao resto do Egito por anos, enquanto fazia os mortais construírem o seu obelisco solar. Ao mesmo tempo seu exército foi caçando diversos deuses para roubar suas habilidades, desde o coração de Osíris para ter absoluta autoridade no Egito, o cérebro de Thoth para adquirir uma grande inteligência e conhecimento sobre os mistérios do Egito, o olho de Horus para aumentar seus sentidos e não ser pego desprevenido, as asas de Néftis para adquirir a capacidade de voar livremente. Com isso seu poder aumentou tanto que ele foi capaz de sobreviver a uma rajada direta, praticamente a queima-roupa do disparo da lança de Ra. Mesmo assim ele foi capaz de sobreviver e esfaquear o deus Ra, mesmo que o próprio Ra tenha dito que nenhum deus fosse capaz disso. Claro que o Ra não se incluía nisso, afinal ele era o deus supremo deste verso mitológico, como tal ele sim poderia sobreviver a esse tipo de ataque. Claro que isso não quer dizer que Sete tenha atingido o nível de um deus supremo, até porque ele ainda precisou que o deus Ra baixasse a guarda para então o segurar a ponta da lança de Ra e o esfaquear. 3 dias depois El já havia resolvido implementar inovação tecnológica na vila que o líder Akin acabou por decidir renomear como Angdar City, um nome kryptoniano. Toda essa vila abraçou por completo os mitos kryptonianos e até mesmo começou a adotar a escrita do símbolo kryptonianos. O templo no qual eu construir com minha manipulação de matéria passou a ser de fato um local reverenciado pelos aldeões e considerado sagrado. A areia que formava a base foi convertida em chão de metal e mármore, assim como praticamente todas as casas da aldeia. Usando o Allspark eu consegui criar diversos transformers bestiais que serviam de veículo. De início as máquinas de metal vivas foram estranhadas pelo povo, mas logo eles se acostumaram. Eles já haviam visto o Valkater, que servia de sentinela para a vila. Viram o soro milagroso de longevidade e o soro de superpotência para despertar diversas super habilidades entre o povo. Eles já estavam bem mais acostumados com esse tipo de coisa. Desde que eu e Jasmine nós estacionamos aqui em Angdar City, os aldeões passaram a ver diversos tipos de eventos extraordinários, quase que milagrosos em suas visões mortais. Curar enfermidades, conceder poderes, criar uma besta quimérica. Na visão deles, o que seriam esses feitos senão algo divino? Claro que toda essa mudança não agradou o deus Sol Ra, que começou a aumentar mais a temperatura focando em Angdar City, mas infelizmente graças ao campo de força projetado por um dispositivo no centro de Angdar City, para ser mais exato no topo do meu templo, o campo de força filtrava o excesso de raios solares e armazenava energia solar para uso posterior. Além de que comigo é Jasmine, aqui esse excesso de luz solar só servia para aumentar nosso poder. As bestas do deserto também tiveram um grande aumento em seu número, assim como seus impulsos violentos haviam se intensificados. Eu já estava sem paciência para as palhaçadas desse deus Ra. Hoje também era o dia em que os eventos do filme iria começar. Sete iria matar Osíris e arrancar os olhos de Horus. Como o deus Sol que percorre os céus, naturalmente Ra iria ver o conflito de seus filhos, que acabaria por lhe tirar um deles. Visto as últimas ações de Ra, eu acabei por decidir que Ra iria ter que se unir a seu filho no pós-vida. Já era mais do que hora de começar a coletar as autoridades divinas. Sem hesitar eu levitei no ar, sendo seguido por Jasmine, que já havia estudado bastante os pergaminhos de magia. Então, com alguns estalos sônicos, Jasmine e eu partimos rumo à barca solar do deus Sol Ra. Conforme nos aproximamos o calor aumenta, mas nada significativo. Não demora para que cheguemos até o alto, encontrando partículas douradas flutuando na barreira entre o céu e o espaço. Logo pode ser visto a barca solar. A barca era de cor predominantemente preto com adornos dourados,
Também havia longas velas semelhantes a vidros flutuantes nas bordas, como se fossem asas do barco. A bordo haviam estátuas douradas dos deuses. Na polpa havia uma maquinaria que liberava uma longa corrente que puxava o sol enquanto navegava em meio às partículas douradas. A bordo da barca solar estava um velho de 3,5 metros. Tinha apenas uma longa trança de cabelos brancos, usava vestes brancas de tecido fino, sua pele era bastante enrugada demonstrando sua idade avançada, seus olhos pretos eram profundos e brilhavam com um tom de alguém que havia vivido por muitos anos. Sua testa estava levemente franzida demonstrando sua clara irritação. Em suas mãos havia uma espada dourada bastante afiada com um cabo levemente mais longo. A figura era semelhante ao ator australiano Geoffrey Rush, um dos poucos atores a vencer os 3 maiores prêmios americanos de atuação, o Oscar, cinema, por Shine, Brilhante, o Emmy, televisão, por The Life and Death of Peter Sellers, e o Tony, teatro, por Exit the King. Esse era o Deus Sol Ra. Sua face já indicava sua grande irritação, o que era natural, afinal ele era o Deus Supremo, era o Deus Sol, o ser que basicamente criou tudo nesse universo mitológico a partir do nada. De repente 2 figuras estranhas invadem sua criação, se infiltram em uma das aldeias sob o seu domínio, começa a desenvolver a aldeia e até conceder superpoderes ao povo, e como se não bastasse também começa a disseminar uma nova religião estranha cuja também tem como Deus Supremo um Deus Sol e as pessoas abraçavam de todo o coração essa nova religião estranha. Isso para o grande Ra era uma grande blasfêmia diante sua autoridade. Como ele o Deus Sol que combate o demônio após noite e após noite e ilumina o céu dia após dia poderia se deixar ser tão humilhado assim? Na visão de Ra era melhor eliminar de uma vez aquela pequena aldeia antes que essa nova religião comece a se espalhar para o resto do disco planetário. Se isso ocorresse seria certamente um grande desastre e Ra, como o Deus Supremo, não poderia permitir que tal catástrofe cobrisse sua criação tão milimetricamente trabalhada. Veias sobressaltadas em seu couro cabeludo estavam para explodir de tanta irritação. Eu aterriço suavemente no deck da barca solar juntamente a Jasmine e logo atrás de mim. A diferença entre nossas alturas era evidente. Mesmo estando a uma distância considerável, seus olhos tinham várias linhas vermelhas. Estavam em volta de suas íris pretas. Parecia que a qualquer momento seus olhos iriam sangrar. A sua aura que superaquecia o ambiente à sua volta causando distorções no ar devido ao calor extremo, era como estar diante a superfície do Sol. Felizmente para Jasmine, que possui genes kryptonianos, e eu que sou um kryptoniano, esse calor era apenas um bom abraço caloroso e nada mais. Além do fato de que estávamos sobre as águas da criação que era basicamente a própria fundação de toda a magia egípcia, e a Jasmine já podia sentir sua própria magia ressonar a magia local. Apesar da raiva evidente na face do Deus Ra, ele ainda se manteve em alerta. Ele já tinha noção de que os 2 seres à sua frente não eram seres comuns, o que só se fez mais evidente devido sua aura solar ter se mostrado ineficaz. Eu decido quebrar o silêncio, falando em tom indiferente. Por fim acabamos nos encontrando. Grande Deus Sol Ra. Ra notou o meu tom condescendente, que ignorava sua autoridade como um Deus Supremo. Isso aumentou ainda mais sua raiva interna, embora não ousasse demonstrar afinal como um ser de grande autoridade. Ele tinha que manter sua compostura, mas eu podia deduzir claramente que a qualquer momento ele poderia acabar explodindo em pura fúria desenfreada. Ra decidiu falar com sua voz envelhecida, carregando o peso de milhares de anos. E aqui devo a inusitada visita de 2 invasores tão indulgentes e problemáticos. Embora tentasse ocultar sua hostilidade era visível em seu tom de voz. O fato da pequena Angdar City começar a adotar os mitos kryptonianos como a nova base de sua fé realmente o enfureceu, o que também é entendível, afinal é só usar a história como exemplo. Muitas grandes religiões começaram pequenas até se tornarem as grandes forças disseminadores de sua palavra ao redor do mundo. Tendo isso em mente, realmente seria melhor eliminar esse problema enquanto é pequeno para que não se torne uma erva daninha. Eu lanço um olhar frio, mas com um leve brilho assassino para Ra, que notou isso e se pôs ainda mais em alerta. Eu enfim falo com meu típico tom indiferente, visto que você começou a me importunar mais cedo do que o previsto. Bom, eu decidi vir aqui hoje para te matar e tomar sua autoridade divina.
Por um breve momento os olhos de Ra se arregalados de surpresa pelas minhas falas, mas logo ele me lança um olhar ainda mais furioso do que ele já estava, sua aura aumentando junto de sua raiva, sua figura se incendeia ficando com uma liberação de aura semelhante a chamas douradas à sua volta, suas vestes ainda brancas agora apresentavam diversos adornos douradas bastante detalhados, uma coroa dourada surgiu em sua cabeça, sua altura aumentou de 3,5 metros para 5,5 metros de altura, a espada dourada em sua mão também aumentou e se transformou em uma longa lança dourada que transmitia uma intensa aura aquecida como a superfície do sol. A hostilidade do deus Ra agora não era mais contida, mesmo Jasmine não pode deixar de se impressionar com tal visão. O ambiente ao redor ficou distorcido devido ao intenso calor, o próprio espaço ao redor parecia tremular diante da fúria de Ra, mas ao ver todo esse show eu só consegui soltar um leve sorriso zombeteiro. A presença do deus Ra era forte, mas ainda assim não era forte o suficiente para me fazer me preocupar. Eu já tinha uma reserva de energia solar maior que o equivalente de 30.000 anos-luz, então o que o poder de um reles deus sol poderia fazer. A maior arma de Ra no momento era sua autoridade divina, mas ainda assim não era algo significativo. Ra notou meu sorriso zombeteiro ficando ainda mais irritado, naturalmente minhas falas em um tom de afirmação que eu iria o matar e tomar sua autoridade divina era igual a dar-lhe um tapa na cara, lançá-lo ao chão, cuspir em sua face, chutá-lo brutalmente e então dizer para não levar para o pessoal e fingir que nada aconteceu, como ele, Ra, o grande deus Sol, o deus supremo deste verso mitológico, o ser que criou praticamente tudo a partir do nada usando apenas água e areia. Como este ser poderia aguentar tamanho insulto à sua autoridade como um deus supremo sem fazer nenhum movimento para revidar? Ra não tinha sangue de barata para aguentar esse tipo de coisa. Ele tinha o sangue dourado dos deuses. Em seus ombros recaíam o peso de milhares de anos de existência. Ele combate e vê Apophis por incontáveis noites desde a criação. Ele não iria cair tão facilmente, não sem lutar antes. Ra enfim libera sua voz que parece ecoar por todo o local, seu ser insolente. Acha que eu sou tão fácil de intimidar? É muita audácia vir até a minha barca e proclamar que vai me matar e tomar minha autoridade. Eu mesmo, o grande deus Sol, Ra, irei fazer que você engula essas palavras e usar seu corpo para alimentar Apophis. Eu não me intimide nem um pouco diante as palavras de Ra. Comparado ao Unicron, Ra era uma pequena mosca, nada que valesse a pena levar a sério, mesmo o Unicron que eu encontrei no verso Transformers fosse apenas um avatar do verdadeiro deus da morte e do caos. Ainda assim sua ameaça era incomparavelmente maior que a de Ra, mas o orgulho desta divindade era visível e de nada custava deixá-lo morrer com alguma dignidade, até porque ele ainda era um deus supremo. Sem hesitar mantendo minha expressão indiferente eu parto para cima do deus Ra. O mesmo se surpreende com a minha velocidade, mas também não hesita erguendo sua lança e lançando uma forte rajada de energia solar para cima de mim. Eu acabo parando no caminho e ficando pressionado devido à força cinética da rajada solar, mas os efeitos do golpe em si para mim era apenas como se lançasse um cobertor felpudo e quentinho sobre mim. O que foi mais surpreendente era os efeitos gravitacionais gerados ao redor devido à natureza do ataque. Isso foi de fato surpreendente. O chão do deck também começou a derreter ficando como se fosse magma, escorrendo sob as águas da criação. Logo o ataque cessa e o choque era visível no rosto do deus Ra, enquanto partículas douradas começam a segurar em direção da barca solar para reconstruir o deck derretido que ainda caía sob as águas da criação. Ra claramente não conseguia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Isso era algo inédito para este deus que está vivo já há milênios. Ra ainda boquiaberto e com a clara dúvida brilhando em seus olhos fala com sua voz envelhecida: como isso é possível? Nenhum deus é capaz de resistir ao poder do sol. Eu olho indiferente para Ra, enquanto partículas de energia solar ao meu redor ainda eram absorvidas por minha fisiologia kryptoniana. Eu então falo com uma voz profunda, ecoando transbordado autoridade ao mesmo tempo em que me mantenho indiferente. Para o seu azar, eu não sou um deus. Não sou semelhante a nada que você tenha visto em seus milênios de existência. Eu sou algo muito, mas muito pior.
Eu uso minha manipulação de luz para criar uma lança. Eu treinei o suficiente minha manipulação de luz para solidificar e se tornar extremamente resistente. Ra ergueu sua lança, bloqueando meu ataque. Mas mesmo com nossa diferença de altura, o deus Ra ainda recua um pouco, ficando ainda mais surpreso com minha força. Ra então lança uma explosão de aura solar cuja força cinética me força a me afastar um pouco. Ra também recua um pouco, se transportando em forma de luz solar para perto da proa. Ra ergue sua mão com um círculo mágico dourado com símbolos egípcios. De repente, eu sinto uma forte pressão gravitacional sobre mim. Força gravitacional era equivalente à força exercida pelo próprio Sol em si. Claro que para mim não era significativo o suficiente para me causar dano. Isso foi notado por Ra, que aparentou ficar mais pálido e tenso. Ra realiza outra magia enviando feixes de luz em forma de lanças em minha direção. Eu começo a esquivar e usar minha lança para me defender de algumas lanças de luz, embora nada disso me oferecesse risco. A experiência de combate com Ra era algo significativo, portanto decidi deliberadamente me nivelar mais ao nível de Ra em prol de obter dados significativos sobre combate. Embora eu tivesse recebido treinos do próprio General Druzhot, e tivesse combatido diversos oponentes no universo dos Kaijus do Pacífico e no universo dos Transformers, e combatido as legiões de kryptonianos do meu exército, as circunstâncias eram distintas uma da outra. Meus treinos com General Zod ocorreu quando eu não tinha meus genes kryptonianos despertos. Os combates no verso dos Kaijus do Pacífico e no verso de Transformers não eram um combate real. Eu estava lá apenas para uma boa coleta de dados e recursos para ampliar minhas técnicas e equipamentos. Já meu breve confronto com Kalur-Zod e os demais kryptonianos foi apenas uma demonstração de poder para comprovar e solidificar meu status como o imperador de Nova Krypton. Agora nesse confronto com Ra era uma boa oportunidade para obter uma melhor experiência de combate antes da minha chegada à Terra. Embora eu tenha total confiança em minhas habilidades e capacidades, eu também não posso negar a genialidade dos seres que vivem naquele planeta. Um exemplo é o Caçador de Marte, que é um dos maiores telepata e metamorfos que existem. Além de ter uma força considerável, também tinha o Batman, que é um estrategista grandioso, que possui diversos planos de contingência até contra os próprios membros da Liga da Justiça. Também tem a Mulher Maravilha, a Amazona Diana da Ilha Paraíso, que possui uma força minimamente equivalente ao Superman e uma grande experiência de combate. Além dos deuses que dominam a Terra, como os deuses do Olimpo, é isso apenas na Terra. Se for ver o resto do universo, existem ainda mais seres com uma forte experiência, como o próprio Tiranos de Apocalipse, Darkseid, seu irmão Pai Celestial. Então essa experimentos de combate atual pode vir a ser bastante significativo no futuro. Após me defender completamente das lanças, eu parto para cima do Ra, dando início a uma troca de golpes, fazendo diversas faíscas voarem para todos os lados, causando diversos arranhões no deck da barca solar, que logo começa a se consertar com partículas douradas. Com um acerto vertical eu lanço o deus Ra para longe, que acaba parando em meio vácuo. Eu sigo ficando frente a ele. Ra agora apresentava algumas gotas de suor em sua face, sua pele aparentava estar mais pálida, evidenciando a decadência de sua estampa após incontáveis milênios. No passado, quando Ra era jovem, sem sombra de dúvidas ele era um guerreiro formidável, brilhando em sua juventude quando seu poder estava em seu auge. Mas agora o grande deus Sol Ra não passa de um velho com bastante experiência, sem muito fervor para manter lutas prolongadas. Ra dá início conjurando uma magia que cria mais 10 cópias de si mesmo feitas de pura energia solar e partindo para cima de mim. Isso me faz soltar um leve sorriso de diversão. Eu começo a trocar diversos golpes com a minha lança de luz. Ra começa a lançar diversas lanças de energia solar. Eu crio barreiras de luz para me defender ao mesmo tempo em que me defendo das outras cópias de Ra. Eu aproveito que estavam todos próximos e crio um campo de força englobando todos ao redor.
redor. Ao começo vibrar as moléculas ao redor, gerando um calor e temperatura intensa. Logo uma explosão de energia térmica de cor vermelha ocorre, acabando com as cópias de energia solar. O campo começa a girar, fazendo as moléculas também girarem com as partículas, colidindo umas nas outras, gerando mais calor e aumentando a temperatura, enquanto o campo começa a encolher, deixando apenas Ra para fora com a pele levemente avermelhada de queimadura. Até suas vestes divinas estavam levemente queimadas e a lança em sua mão estava tremendo, arriscando soltá-la a qualquer momento. A esfera de calor encolhe, ficando do tamanho de um punho de cor azul-violeta. Eu estava levitando logo à frente, lançando um olhar indiferente para o deus Ra, que agora se encontra em um estado tão deplorável. Eu começo a levitar para frente, o que Ra percebe, ficando com olhos temerosos, sua boca um pouco aberta com os dentes cerrados e a testa levemente franzida. Ele logo tenta usar sua movimentação de energia solar para fugir mais rapidamente. Eu o agarro pelo pescoço, informando levemente, enquanto seguro a lança de Ra e a retiro de suas mãos, que agarram meu braço tentando se soltar desesperadamente. Eu falo em tom indiferente, olhando friamente para Ra. Não se preocupe, logo um de seus filhos se unirá a você no pós-vida, e seu outro filho eventualmente também irá lhe ver. Ra fica com uma face de puro me olhando, mas surpreendentemente ele fala com um leve pesar em sua voz. Então era hoje esse dia fatídico. Isso me deixou levemente surpreso, me fazendo soltar um sorriso frio enquanto falo. Então você já sabia que isso estava destinado a acontecer. Eu ri um pouco disso e continuo, mas que pai cruel você é, permitindo que seus filhos se matem indiscriminadamente assim. Bom, não que eu me importe. Isso deixou Ra ainda mais irritado e eu continuo, pensando bem, acho que você pode me ser útil de outra forma. Eu uso a prisão mental em Ra, que logo fica com um olhar inexpressivo, demonstrando sua perda de consciência. Surpreendentemente, Ra demorou cerca de mais de 50.000 camadas na prisão mental para conseguir ser completamente consumido pela prisão mental. Logo eu uso meu poder psíquico para avaliar o corpo sem vida de Ra e começo a extrair sua autoridade divina, que sai como uma forte e intensa energia, enquanto o corpo de Ra volta a ter seus 3,5 metros. A energia se imprime em uma esfera dourada que libera uma forte luz e calor. Vendo isso eu sorri levemente. Vendo a autoridade divina do Deus do Sol, eu ainda estava analisando as experiências de Ra, que ainda estavam sendo absorvidas. Eu libero um leve suspiro e falo em tom indiferente mas satisfeito. Bom, primeiro vou absorver essa autoridade divina e depois acho que vale a pena procurar pela fonte da criação, mas acho que vale mais coletar as autoridades do Thoth e da Isis primeiro. De qualquer forma, é melhor eu assumir o meu devido papel como um novo Deus do Sol, antes que esse universo comece a entrar em colapso. Eu me pergunto como será que as coisas estão indo para o set. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Steps creeping, phantom in the dark, blade sharper than secrets, leave a deadly mark. Phaeton in the chaos, language of the pain, torture symphony storms inside my brain.